Olá para você que nos acompanha aqui na nossa página podcast Adoradores Oficial. É com muita alegria que nós estamos aqui com mais um episódio. Meu coração se enche de alegria por cada convidado que a gente recebe aqui. A gente fica muito feliz demais, gente. A gente está muito feliz. Eu quero que, antes de apresentar meu convidado para vocês, eu quero agradecer você pelo carinho, pela audiência, né? Você que tem orado pelo programa, que Jesus possa abençoar muito a vida de vocês. Eu sei que tem muita gente orando por nós, muita gente que quer que o podcast dê certo, mensagens ali no feed, não consegui responder todo mundo ainda, mas vou responder as mensagens de bênção, as palavras liberadas, né? Quero agradecer muito a vida de cada um de vocês. E agora apresentar o meu convidado para vocês, Léo Salles, um homem de Deus, pastor, um homem casado, pregador do Evangelho. Seja muito bem-vindo ao podcast Adoradores Oficial, Léo. Jesus te abençoe. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você. Amém. Né, fazendo um pouco a parte dessa história. Amém. Né, e que, quem sabe, eu volto de novo. Com certeza, você vai ser convidado muitas vezes, Léo. Léo, assim, eu quero te agradecer por ter aceitado meu convite. Né, você é pastor ali no Mevan, já está ali bastante tempo. Dando esse apoio ali para o pastor Douglas, né? Sim. Você é um grande homem de Deus, casado, tem filha? Tem a minha filha, Elisa, de 2 anos. 2 anos. Léo, e assim, antes de eu fazer qualquer pergunta, eu sempre deixo os convidados, assim, bem à vontade, para falar um pouquinho quem é o Léo. Fala um pouquinho para nós, quem é você? É até difícil falar da gente, né? É difícil mesmo. É mais fácil falar de outra pessoa. Não é? Bem, eu sou apenas um servo de Deus, apaixonado pelo Senhor, né? Ciente do que o Senhor me chamou, né? Sou casado, muito bem casado. O Senhor me deu uma preciosidade, que é a minha esposa. Glória a Deus. A Paty, pode mandar um beijo para ela? Pode, fica à vontade. Você pode olhar para a câmera lá. Ó. Paty, eu te amo. Você é a razão da minha existência. E filha, o papai te ama muito, muito, muito. Vocês são o alicerce da minha vida. Glória a Deus. Léo, eu ouvi falar um pouquinho da sua história. Tô curioso para ouvir esse testemunho lindo daquilo que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas, Léo, vai ser abençoada com esse podcast, porque todo mundo que vem aqui tem uma história, tem algo que Deus fez na vida delas. E eu queria que você contasse para nós, assim, do início, tudo aquilo que você viveu, os processos para chegar onde você está. Bem, eu sempre digo a mesma coisa, que o Senhor é mestre para frustrar os nossos planos, os nossos sonhos, né? E nós viemos para Araguari porque meu pai era policial, né? E foi transferido. E aqui estamos, já tem muitos anos, né, que eu tô aqui. E eu fiz de Araguari a minha casa, né? E estudei, não parece, né? Mas eu sou graduado, estudei na Exanc, né? Formei Relações Internacionais. E tinha um monte de sonho. Eu sempre digo a mesma coisa, né? Eu tinha os meus sonhos, mas o Senhor um dia falou assim: me dá os seus sonhos para mim, para você viver os meus. E Deus, ele é insistente, né? Ele mostra pra gente que é ele mesmo que tá falando. E assim foi, eu formei, mas infelizmente eu tive problema sério de saúde, né? E eu sou cardíaco, né? Eu uso um aparelho no coração, que eles chamam de CDI. E eu sou o tipo de pessoa que o próprio Senhor parou, né? Se dependesse das minhas escolhas, certamente eu não escolheria. Mas aquela palavra é forte, né? Que ele fala: você só me ama porque eu te amei primeiro. E isso daí é muito forte, porque tudo depende dele. Ele é a fonte, né? E ele me parou. E eu não falo pros outros que eu não tenho saúde. Eu tenho a saúde que Deus quer que eu tenha, né? E hoje eu posso viver integralmente pro Senhor. Glória a Deus. Bênção demais. Muito forte, hein, o Léo, essa parte que você falou, porque nós somos amados primeiro. Sim, sem o amor dele não tem como amar ele, né? Então é uma via de mão dupla, mas começa por ele. E como que foi esse processo, Léo? O que aconteceu com você? Porque eu sei que Deus, ele deve ter entrado na sua vida assim e falou: não, filho, não tem jeito, aqui é eu mesmo que vou trabalhar aqui. Sim, eu gostava muito de jogar bola, né? Uhum. Não significa que eu era bom, mas gostava. Sempre fui ruim pra jogar bola, João Pedro. O pessoal falou pra mim o quê?
Ele falou assim, ó, Wellison, você tem que cortar cabelo. É isso que você tem que fazer. Você tem que cortar cabelo. Você só dá certo só pra cortar cabelo. não tenta fazer outra coisa, não. Que você foi jogar a bola, você fez um gol contra. Ah, tá certo. Pelo menos fez um gol, né? Ah, eu fui jogar bola, gostava muito, né? Uhum. E eu tive no total, acho que foi 6 mortes súbitas, né? Eu tenho um problema chamado arritmia cardioventricular. Então, quando o coração descompensa, ele fibrila, né? Ele não bate nem para, né? E aí falta oxigênio no cérebro. E então tive várias mortes súbitas mesmo, coração interrompido, né? Então foi necessário aí entrar com um procedimento cirúrgico. E ali, no auge dos meus sonhos, né? Tava formando em relações internacionais, tava cheio de plano. Expectativas. Isso. E na época tinham aparecido umas oportunidades para ir para fora, né? E só que um dia eu lembro que eu tava indo para a igreja, eu tava indo de bicicleta, era minha van. E eu tava indo de bicicleta, veio uma voz, na verdade é uma voz muito parecida com a nossa, né? Uhum. Falando assim, se eu te pedir o seu curso, você me dá? Não. E eu fiquei pensando assim, de onde que tá vindo isso, né? E eu aprendi uma coisa que já tem muito tempo que eu aprendi, né? Que foi com meu pastor também, que Satanás, ele nunca vai te dar uma boa ideia para servir Jesus. É. E eu também tenho aprendido que são 3 vozes que falam, né? Que falam conosco. A voz de Satanás, que quer te levar para um lado, a voz do Espírito Santo, que quer te levar para outro, e a sua voz. E o grande problema é que a nossa voz consegue ser mais perigosa do que o próprio Satanás, porque ela alimenta a nossa carne. Ela quer conforto, ela quer prazer. E quando essa voz me pediu o curso, eu fiz um desafio comigo mesmo. Se o Senhor está pedindo, o Senhor faz os trâmites, faz o processo e tamo junto. Depois ele pediu de novo. E Deus, quando ele entra na nossa vida, ele vem para fazer um rebuliço, né? Não é? Aí veio as crises de saúde e eu me formei, mas não atuei nenhum dia na formação, né? Sim. Que é chamado de analista internacional, né? Não trabalhei nenhum dia sequer. E fiquei preocupado com a saúde. Senti ali que o Senhor estava... Ou eu servia ele, ou ele me levava, né? Nossa. Mas quando ele pediu, eu não fui tão resistente assim. Eu falei, pode, mas eu não sei como te entregar, né? E por aí foi. Aí veio as complicações, achando que ia morrer, né? Porque o coração estava bem debilitado. Inclusive, eu fiz uma cirurgia agora em janeiro, né? Janeiro não. Fevereiro desse ano eu fiz uma outra cirurgia, né? Que eu descobri um outro problema. Foram quantas cirurgias, Léo? Ó, cirurgia foram 2. Foram 2 cirurgias. 2. A principal, que você precisava fazer aquela quando você teve a crise, que descobriu o problema no coração? Essa foi para inserir o CDI, né? Que é o aparelho no coração. Sim. E em novembro do ano passado eu passei mal de novo e a gente descobriu um outro tipo de problema que é chamado de arritmia atrial. Aí essa fez a correção em fevereiro. Dessa eu tô livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já é um milagre, né, Léo? Você viveu vários milagres. Sim, e o interessante é que dentro desse milagre o Senhor me deu uma palavra muito forte, porque nós que somos cristãos, a gente acredita que a gente precisa ter a fé de acreditar que o Senhor vai fazer o que nós precisamos, o que nós queremos. Mas eu descobri nesse processo que a gente precisa ter fé para o Senhor fazer o que Ele quer na nossa vida e não o que a gente quer. E eu posso até contar um sonho que eu tive? Pode ficar à vontade. E nesses eventos de cirurgia, internações, UTI, um monte de coisa, Sei. eu entrei num lugar no Senhor e comecei a pedir. Falei, Senhor, cura meu coração. E eu fui bem insistente com o Senhor. Cura meu coração, cura meu coração. E um dia eu desisti. Eu falei, eu não vou pedir para curar não, porque se Ele quiser curar, não é eu pedindo muito que vai acontecer. E um dia chegou uma irmã lá em casa, de manhã, ela chegou, eram umas 6 horas da manhã. E ela falou assim, o Senhor mandou te dizer que Ele tá te entregando uma sacola de presente. E foi embora, e eu fiquei sem entender, né? E, beleza. Aí a gente pensa muito em bens materiais. Sim, né? todo mundo já pensa. É o que a gente mais quer, né? Não é?
Mas aí eu tive um sonho. Primeiro o Senhor falou para mim que o coração da pessoa mais saudável que existe no mundo e o coração mais doente está na mão do mesmo Deus. Meu Deus. E isso aí já me deu uma paz, né? Porque, então beleza, então eu tô confiando. Mas aí eu não consigo identificar se foi um sonho ou se foi uma visão de uma mão enfiando no meu peito, arrancando meu coração velho, jogando fora e colocando o coração novo na minha mão, e eu colocava o coração no peito. Aí naquele dia eu entendi que tinha a ver muito com caráter, que seria um coração com o coração de Deus, e eu percebi que o Senhor estava transformando o meu ser, e aí tudo para mim começou a fazer sentido. Meu Deus, muito forte, Léo, esse processo, né? E assim, a gente vê a forma que Deus trabalha, né? Igual eu já, esses tempos atrás, eu fui no médico, né? A gente foi no médico, foi fazer uns exames, e uma coisa que a gente tem que entender é o quê? Tem coisas que Deus permite para nos parar mesmo, para falar assim, você precisa parar um pouquinho, né, João Pedro? A gente não vive uma vida na correria, é uma loucura, sabe, Léo? A gente fica naquela correria do dia a dia, precisa de dinheiro, precisa de família, precisa de dinheiro, precisa de família, e dinheiro, 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 dinheiro. A gente só pensa nisso, e a gente esquece de uma coisa. A gente esquece, às vezes, de cuidar da saúde. Sim. Às vezes não é o seu caso, mas era o meu caso, né? Então, quando o médico chegou em mim e falou pra mim assim, Wellison, o senhor quer viver ou o senhor quer morrer? Eu falei assim, mas que conversa? Que conversa é essa, doutor? Eu peguei e falei assim, mas que pergunta é essa, João Pedro? Pra um cara de 35, eu tinha 35 anos, eu falei assim, que conversa é essa, doutor? E ele falou assim, não, porque você tá indo pra obesidade 3, né? Eu tava com 135 quilos. E o senhor falou pra mim, e o senhor não, o médico, falou pra mim assim, não tem uma parte lá na Bíblia que a gente fala que o corpo da gente é templo do Espírito Santo? Eu falei, tem. Ele falou, se o senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou, então, às vezes o senhor tá cuidando da sua vida espiritual, mas tá esquecendo de cuidar do corpo. Nossa. Aquilo ali foi assim, um médico, Deus usou ele usa quem ele quiser, né? Então, Deus usou um médico para me dar um start, né? E eu descobri que eu tava quase diabético, né? E eu tava pré-diabético já. Eu tive que entrar com medicação imediatamente, né? Naquele momento ali que ele falou que eu teria que já entrar com medicação, eu já saí de lá com os remédios, ele já me deu um para me começar a tomar. E depois eu precisei de fazer um acompanhamento. Já perdi uns quilos, preciso emagrecer mais, mas Deus, às vezes, ele permite a gente passar por algumas coisas para dizer assim, dá uma paradinha aí, começa a cuidar de você, começa a cuidar da sua saúde, e a gente vê a forma que ele trabalha, é muito forte, né? E tudo tem mão de Deus, né, Léo? Tudo. Você viu a mão de Deus, o mesmo Deus que estava ali com José, cuidou de você também em todos os processos. Todos os processos, e eu acredito muito nessa questão do templo, né, do corpo, seu templo. Ele não é uma matéria que você descarta, né? Forte. A gente precisa cuidar bem do corpo. É verdade. E cuidar da alimentação, né, Léo? E eu sou um que me alimento muito bem. Porque se eu alimentar mal, a minha filha não vai me ver saudável, né? Então, sim, eu sou o tipo de cara que posso ter um problema cardíaco sério e não voltar mais, ou ir para uma cama. Então, só nisso daí eu tenho 4 anos que eu não bebo nem refrigerante, nem suco. Nem suco natural eu tomo. Eu tomo água. Tomo água com gás. E eu também não como açúcar. Não como doce. Esse é mais recente, tem uns 2 meses. Cortei o açúcar também, para desinflamar um pouco, né? Mas o açúcar, né, foi mais focado na minha filha ainda. Porque eu sou mais velho, né? 10 anos do que a minha esposa. Eu tenho 41, faço 42. Nossa, não parece que ele tem essa idade. Obrigado. Léo, você parece que você tem uns 22 anos. Parabéns. Obrigado. Eu faço 42 e o que eu quero é viver bem pra minha filha, né? Eu quero viver bem pra ela, pra minha esposa. Então eu falei pra minha esposa, tem 2 meses, eu não coloco açúcar mais na boca. E eu tenho essa vantagem de quando decide, acabou, né? Tô, graças a Deus, pensando no templo, né? A gente precisa estar bem para pregar o Deus do bem. Sim, né? Eu tô nesse processo também, Léo, de tirar bastante coisa da minha vida, de açúcar, né?
E assim, eu sei que muitas pessoas às vezes podem falar assim, gente, mas a gente tem que comer de tudo, tem que aproveitar a vida e tal, mas nós queremos aproveitar a vida mais vivo, né? Não dá. A gente quer aproveitar a vida mais vivo, né, gente? Então, a gente precisa. Então, eu tô nesse processo também. Eu quero tirar muitas coisas da minha vida definitivamente, porque tem gente que fala, essa mudança não precisa ser uma mudança drástica. Tem que ser uma mudança drástica, eu posso fazer, porque não vai me fazer falta, vai me fazer bem pra minha saúde. E aí você ouvir do médico que você tá na obesidade 2 e já indo pra obesidade 3, né? Pra você ver, eu já saí da obesidade 3, já tô na 2, né? Eu vou sair da 2 e vou ficar na 1 e até não ficar obeso mais. Vou emagrecer o que precisa, vou cuidar da minha saúde. Tem muito podcast pra apresentar ainda. O João Pedro vai ter que me suportar, meu enjoamento. Cada vez mais saudável. Cada vez mais saudável, né? Não adianta a gente cuidar, às vezes, fazer um botox no rosto, cuidar do cabelo e esquecer de cuidar do corpo. Então eu preciso, já vou pegar seu exemplo aqui e já vou dar um jeito nessa vida de açúcar. E eu já tirei muita coisa mesmo, Léo, porque quando ele falou que eu tava diabético, ele falou, diabetes não é brincadeira. E não é mesmo, E meu pai deu... Sabe, eu até quero trazer uma pessoa aqui, um médico, alguém que entende dessa questão, pra gente falar também da importância da saúde. Sim. Tem a questão de cuidar do espiritual, mas também temos que cuidar do nosso corpo. Sim, até porque as pessoas que ouvem o que a gente fala, elas prestam atenção em como nós estamos, né? Então a gente não pode vender uma propaganda enganosa, né? É verdade, hein? Então é forte. É muito importante isso. E eu decidi por causa da minha filha, da minha esposa. E eu quero viver bem. Muito bom, muito bom. Léo, e deixa eu te perguntar, esse processo que você viveu, né, de cura, de tudo que Deus está fazendo, que eu creio que Deus, ele tá fazendo na sua vida, né? Esse processo aí durou quanto tempo? Assim, de uma cirurgia para outra, para você hoje estar do jeito que você está? Uma cirurgia para outra foram 10 anos, né? Praticamente 10 anos. Mas, se não me engano, em 2007... eu tive uma crise, né? Eu apaguei, né? Tive uma morte súbita terrível. E nesse dia eu tinha um amigo que estava lá, que na hora que eu desmaiei, ele subiu e fez massagem cardíaca. E quem tem amigo tem tudo, né? Não é? E se ele não faz, eu não estaria aqui conversando com você hoje, né? Quem é ele? E Marcos Hernani. Marcos Hernani. Manda um abraço pra ele lá, ó. Ô Marquinhos, te amo, cara. Muito obrigado por tudo. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. É isso aí. Manda um abraço pra ele nessa câmera aqui também, ó. Marcos Hernani. Você é guerreiro, cara. Que Jesus guarde seus caminhos, prospere a sua casa. Muito obrigado. Se você não estivesse lá aquele dia, eu não estaria aqui. Deus te abençoe. Nossa, muito forte. Muito forte. E aí ele fez a massagem, você já usava o... Não. A gente tava jogando bola e nesse dia eu tive um peso no peito. Eu já tinha tido uns 2 desmaios antes, mas foi muito rápido e a gente gosta de auto-sabotar, né? É verdade. A gente gosta do conforto. Qualquer diagnóstico fala que você tá bem, você abraça ele e vai embora, né? É verdade. E eu deixei pra lá esses 2 desmaios que eu tive. Aí nesse dia que eu fui jogar... eu tive uma dor no peito, não é bem uma dor, um peso, né? Mas até pensaram na época que era infarto, e eu apaguei. Só que na hora que eu voltei após a massagem cardíaca, foi terrível, porque eu tive tipo um ataque epilético, né? Então eu enxergava, se eu fosse olhar pra você, eu olhava pra você, mas você não tava parado, você tava mexendo. Pra lá e pra cá. Uhum. Aí me trouxeram lá eu esqueci onde que era... aquelas cachoeiras que tem lá sentido Indianópolis. Sei. E eu esqueci o nome, um amigo meu tinha um lugar lá, né, um rancho. E a gente veio parar aqui, o médico falou... Vocês vieram correndo. Isso, colocaram dentro do carro. E eu fui melhorar no caminho, chegando aqui. Que eu comecei a conseguir falar, porque eu não estava conseguindo falar. E respirar. Respirar, depois que ele fez a massagem, eu voltei a respirar, né? E eu acho que esse ataque que eu tive foi pelo tempo que eu fiquei sem respirar. E... até esses dias mesmo eu falava pra minha esposa assim, o Senhor sempre me lembra de algumas coisas, né? Falei assim, amor, aquele dia era pra mim, eu voltei, mas era pra ter ido pra uma cama. Porque eu devo ter ficado uns 3 minutos ou mais desacordado. Já é o suficiente pra... Você já vê a mão de Deus aí, não tem como não. Naquele dia já era pra ter ido embora, só que depois desse dia, em 2014, eu tive 2 crises, uma atrás da outra. E nesse dia aí, eu tive a oportunidade de ver um portal. Eu vi uma porta de ouro no céu.
Meu Deus. Mas o portal foi bonito, mas a situação foi terrível, né? E jogando bola também. E você já significa que você vai morar na glória. O cara falou assim, eu já sei que se caso, né? Já sabe que... Descobriu o caminho, né? E assim, Léo, é tão bonito ver uma história como a sua, qual que é o nosso intuito? Eu sempre falo isso aqui, né? O João Pedro já não aguenta mais ouvir isso, mas eu repito muito isso por duas coisas. A primeira delas, muitas pessoas pensam que às vezes o intuito do podcast, né, é eu ficar conhecido, né? Mas eu costumo dizer que muitas pessoas já me conhecem, né? E o Senhor também conhece o meu coração e Ele sabe que a intenção não é essa. A intenção do podcast aqui é trazer pessoas como você. Não só você é um pregador do evangelho, um cara que anuncia as boas novas do Senhor. E assim, Léo, é muito bom você trazer uma pessoa que tem um testemunho como o seu, porque às vezes alguém tá vendo esse podcast em algum lugar do Brasil e a pessoa, ela tá vendo a sua história e às vezes ela pode ter passado por uma situação parecida com a sua e ela viu o milagre de Deus na sua vida. Sim. E ela vai aumentar a fé dela, não é verdade? É verdade. E a minha história de vida, tipo assim, depois que a gente passa por tudo, a gente vê que Deus escolheu a gente a dedo para viver, né? É o que eu sempre digo, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é a boa, perfeita e agradável vontade do Léo, é dele. Uhum. Eu tive pode até contar, né? Pode. Eu tava ministrando, eu tenho um projeto social lá na psiquiatria. Eu ia te perguntar agora dos projetos sociais. Isso, lá na Santa Casa. E tinha um rapaz lá que o problema era drogas, né? Bebida. E ele reclamando, por que eu tô aqui e tal. E eu só escutando, né? Depois que ele terminou de falar, ele falou que perdeu casa, perdeu carro, perdeu moto, perdeu os filhos, esposa. E reclamando que não deveria estar lá. Eu tive a oportunidade de falar para ele assim, cara, eu tô aqui ministrando para você, falando do amor de Deus para você, e eu não tô reclamando. Eu também era para me ter muita coisa e eu não tenho o que eu quero. Mas você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui. Eu não escolhi, o Senhor me trouxe aqui como uma porta aberta para você, para poder falar do amor dele. Então, aquilo que a gente vive de testemunho, ele se torna uma história bonita, impactante, forte para mudar pessoas, porque tem pessoas que se perdem em poucas coisas, principalmente coisas materiais, não atingi o objetivo financeiro que eu queria, não estou vivendo meu sonho, não fiz isso, não fiz aquilo. E quando a gente conta a nossa história, as pessoas se sentem leves e até gratas, né? Porque pensa, rapaz, eu estou bem, saúde, eu preciso só correr atrás das minhas coisas, mas a minha saúde está boa. Uhum. E querendo ou não, hoje, né, o meu testemunho se tornou, né, é um presente. É um presente que o Senhor dá para as pessoas que me ouvem, para as pessoas verem que Deus realmente, ele trabalha nas nossas vidas e Deus, ele não joga a conversa fora, ele pega e resolve o negócio. Glória a Deus. Né? Então, e eu tenho essa oportunidade de falar do que eu vivi com alegria. Com alegria. Sorrindo, né, Léo? Sorrindo. Você tá sorrindo aqui pra mim com os olhos aqui, ó. Tô olhando ele sorrir com os olhos. E é engraçado porque às vezes as pessoas você é pastor, porque todo pastor tem isso, tem aquilo, tal. Eu sempre eu vou nos lugares e eu não fico falando que eu sou pastor. Né? A gente não precisa disso. Não, né? Precisa disso. Mas às vezes a pessoa olha pra gente, pastor, será que é tudo igual? Não, pastor, não é tudo igual. O Senhor tem levantado homens de honra. E uma coisa que o Senhor disse para mim deve ter, eu acho que 1 ano mais ou menos. Ele falou, tô te levantando para remir uma terra onde homens passaram e mancharam. E eu não ganho muito, né? Eu não ganho muito. Você é aposentado? Eu sou aposentado e feliz. Feliz, né? Não me falta nada. E eu tenho uma oportunidade de fazer o que muitas pessoas querem, que é ter a vida integral na obra. Então, eu tenho esse projeto social na Casa Lar, a gente ministra lá também. Só que, falar a verdade, a gente não ministra tanto assim não, porque quando a gente vai lá, eles gostam de abraço, de beijo, né? Tem lá no Abrigo dos Idosos também, que é um projeto forte que a gente tem lá. E a gente também tem na escola também, mas esse é uns adolescentes que andam comigo. Né? E esse projeto chama Wake, Wake Movement. Começou através de uma adolescente, eu quero pregar na escola.
Aí perguntaram, tem que ir um adulto com ela. Aí eu, eis-me aqui. Você falou, tô pronto. Tô pronto, e a gente foi. E a gente ministra na escola já deve ter uns 4, 5 anos. E agora o Senhor me deu um projeto no Paquistão. O Senhor me deu um orfanato lá no Paquistão. Meu Deus. E eu não sei como tá funcionando. Eu não tenho nem a condição financeira para cuidar. E a gente vive aí de doação, né? Vaquinha. E o Senhor vai chamando a gente para viver os planos dele, né? Porque eu fiz relações internacionais para trabalhar com empresa fora. E o Senhor me puxou e falou, não, você pode até fazer seu curso, que vai abrir sua mente. Sim. Né? Você vai ter uma cosmovisão, né, muito boa, mas você vai viver para mim. Que bênção, hein? E a gente, né... Meu Deus. Aí toda terça eu faço uma chamada de vídeo com o pastor de lá, com as crianças de lá. Eles cantam de lá e eu toco violão daqui. Abra a câmera e a gente chora junto. Nossa, mas é bom, hein? É a coisa mais linda do mundo. Léo, e eu vou te falar. Depois a gente quer, junto com o João Pedro, depois... Esses dias que você faz os trabalhos aqui em Araguari, que dia que é? Na psiquiatria eu vou toda sexta-feira. Toda sexta. Toda sexta-feira à tarde, né? Lá a gente fala do amor de Deus, canta, toca. E o Senhor me deu uma estratégia para entrar nesses lugares. Eu sou o único religioso que entra lá. Justamente por não entrar com o título religioso. Né? Quando eu fui atrás, eu quero ministrar aí no hospital, eu achava que eu ia nos quartos, né? Liberar a palavra no quarto e ir embora, sim, né? Sim, Mas aí o Senhor tem os métodos dele, né? Aí me passaram o contato da assistente social, é lá que tá precisando muito, mas não é aqui não, é lá na psiquiatria. E a psiquiatria é um outro ambiente, sabe? É muito... Totalmente diferente. E eu já ministrei também no Ser Livre também. Eu fui lá uma vez, ministrar lá. No Ser Livre? Eu fui na psiquiatria. Na psiquiatria, então você tem ideia, né? Tem. E muito pesado. Muito pesado. E o que eu acho lindo é que quando a gente chega lá, parece que eles têm a sensação de um alívio, sabe? Um alívio. Parece que os olhos deles mudam, sabe? Eu fui de palhaço, imagina. Olha só. Fui de palhaço. Eu tenho um personagem que chama Tico. E eu também faço esse trabalho com criança. Que Sou coisa apaixonado em criança. Só que eu já tenho 3 filhos, agora já chega. Já tem essas crianças. Vamos deixar isso bem claro. Tá certo. Aí tem esses trabalhos e eu aprendi que a gente não precisa... O livro de Esther, quando a gente lê o livro de Esther, não se fala de Deus no livro da Esther. É o único livro da Bíblia que Deus não... Tá o nome de Deus lá, Yahvé, Adonai... Não, mas Deus está lá mesmo. Deus está lá. E quando a gente começou esse trabalho, me perguntaram, você veio falar o quê? De fé e esperança. Só isso. Aí quando a gente fala de fé e esperança, as portas começam a se abrir. Porque eu já tive a oportunidade de ministrar a palavra para todo tipo de pessoa. Homossexuais, transexuais, ateu. E quando a gente fala de fé e esperança, todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir. E eu sempre tenho as mesmas coisas, eu falo sempre a mesma coisa. Se você quer viver um pouco de paz, de esperança, talvez o que eu tenho para te falar, talvez a minha história de vida possa te ajudar. E ali as pessoas começam a se desmontar, porque o evangelho ele não pode ser, sabe, forçado, né? E eu sou totalmente anti-religião. Eu acredito muito em uma religião que o Tiago, né, o irmão de Jesus, ensina, que é cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados e não se corromper com esse mundo. Então, quando a gente chega nesses lugares, pergunta, vocês é crente? Não, sou crente não. E católico? Também não. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aí abre a porta, você entrar. E a gente começa a conversar e o pessoal começa a perguntar, às vezes alguns começam a perguntar de religião. Ah, mas a sua igreja, isso. Não, irmão. Fique em paz, eu não te conheço e o Senhor me trouxe aqui para falar do amor dele para você, porque isso é importante. Não é? Aí eu falo assim, deixa eu cantar raridade para você. Aí começa a cantar você. Léo, eu não sabia que você cantava não, Léo. Não, eu não canto não. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo cantando, péssimo tocando, né? Mas deixa o Senhor me usar com o que tem. Eu falo assim, as notas que eu sei e as canções que eu sei são essas. Então eu tô te entregando 100% do que eu sei. É só isso que eu sei. É Deus. Só isso. Não, se for pra mudar um tom pra Mi menor aqui, ó, já vai... Não tem capotraste. Já não tem capotraste no violão. Isso, e às vezes eles pedem, canta música tal. Eu falei, essa eu não conheço, essa eu não sei. Essa eu não sei. Serve a que eu sei. E como tem sido gratificante, né?
Esses dias eu tive que tocar, né? O projeto que eu tenho no Paquistão é em inglês, né? Então, tive que cantar Waymaker, né? Que é aquela canção que fala do deserto lá. E eu ia te perguntar agora, você consegue falar outra língua, não? Eu falo inglês. Você Eu falo inglês. Tipo assim, tô me virando o máximo que eu posso, né? Que massa. Só que as crianças lá falam Urdu, que é uma linguagem, ela é semelhante ao hindu, a língua indiana, sabe? Língua indiana. Eu até pensava, a escrita parece uma escrita árabe, mas ela tem mais para esse lado dos indianos, né? Entendi. E o pastor lá, ele conversa comigo em inglês e bora. E meu coração derrete. Ah, é bom demais. Meu coração derrete. E você entende tudo que você está falando? Eles não, e ele eu entendo. Muito bom. Mas tem algumas coisas que são universais. E esse dia, acho que foi há 2 semanas atrás, e a gente estava fazendo uma live, e eu cantei para eles, né, lá, cantando, e eles levantando as mãos, cabecinha baixa, sem dar um pio. Sim. Aí na hora que eu terminei, eles começaram a cantar uma canção que a gente canta aqui, que é Aleluia, Aleluia, Jesus Cristo, eu te amo, Eu sei que é essa canção, porque a melodia é essa. Sim. E aí eu chorei, meu coração ardeu, porque eu pensei, o nosso Deus é o Deus deles também, apesar que lá é um país quase todo, né, muçulmano, mas o Senhor me deu esse orfanato de presente para cuidar daqui. E como que foi a ponte para chegar nesse pessoal lá? Então, eu sou um cara muito sensível às coisas que Deus faz. Porque eu sempre imagino que tudo que Deus vai fazer pra gente, ele não tem um ganho primeiro, ele tem uma renúncia. Então, eu sou muito contra, tipo, o Senhor falou que vai me dar. Eu sou muito a favor o Senhor falou que vai me tirar. Porque as coisas de Deus, toda vez que Deus chega perto de nós perdemos um pouco dele, um pouco nosso para ganhar um pouco dele. Meu pastor, ele fala muito, toda vez que a gente chega perto de Deus, algo de nós fica para trás. Sim. Pra gente ganhar um pouco dele. E um dia me chamou no direct, eu acho que foi o ano passado, e chamou, hey bro, how you doing? Quem que é esse cara aqui? E querendo ou não, a gente tem uns preconceitos, né? Nós temos estereótipos que a gente acostumou. E eu olhei assim e falei, vou responder, não conheço esse cara. Me mandou um áudio? Não, ele mandou escrito, digitado, né, no direct. Como é que ele escreveu lá? Hey bro, how you doing? Ai, doido, não entendi nada. Aí, o João Pedro tá rindo lá. Aí eu deixei. Tá vendo? Aí eu deixei pra lá. Falei, não, esse cara aí, eu conversei com a minha esposa. E, tipo assim, a gente tem que, né, ser até mais respeitoso. Eu pensei, você é um terrorista, você é um cara querendo invadir. Mas eu pensei, quem sou eu pra esse cara querer falar alguma coisa? Pois é, ué. E eu deixei pra lá. Aí passou um tempo, ele me chamou de novo. Aí escreveu a mesma coisa. Hey bro, how you doing? I'm good, how about you? Aí ele começou a conversar e aí ele já pediu ajuda, assim, de cara. O que significa isso? Que eu não entendo. How you doing? Como é que vai? Como que você tá indo? Como é que tá as coisas? E a gente começou a conversar e ele me apresentou o projeto. E ele explicou. Ele falou que as crianças lá são muito pobres, que precisam de ajuda. Só que eu resolvi não dar ideia, porque eu olhei pra mim e falou assim, esse cara procurou a pessoa errada. Eu não sou esse cara, né, capacitado e habilitado para ajudar esse cara. Meu Deus. E eu parei de responder ele. Aí ele mandou umas mensagens, aí ele viu que eu não estava respondendo, ele parou. E eu esqueci, eu falei, deixa pra lá. Aí quando foi no início do ano, ele mandou mensagem de novo. Aí quando saiu a nossa ordenação, ele foi lá e comentou, né? Aí falei, ué, esse cara de novo? Aí eu falei assim, Senhor, esse cara tá me chamando muito. Se é um projeto do Senhor, o Senhor precisa me despertar para isso, me dar estratégia e, principalmente, o Senhor precisa me dar amor por isso. Porque não é uma coisa que eu quero. Porque, assim, nós que pregamos a palavra, infelizmente, a gente gosta de escolher o lugar. Né? A gente... eu brinco com o meu pastor e falo assim, não, meu sonho era pregar nos Estados Unidos. Porque a gente é assim. Não deveria, mas é. Mas o Senhor tem ministrado tanto no meu coração nesses anos, tipo assim, com coisas simples, sabe? Você quer ganhar mais de mim? Então perde um pouco de você. E aí um dia ele me chamou, peguei e desativei minha conta pra orar.
deixa eu desativar um tempo aqui. E se for o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu comecei a orar. Orei, conversei com a minha esposa. Aí a minha esposa, amor, se é o plano de Deus mesmo, o Senhor vai encaminhar tudo. E voltei pro Instagram de novo. Tava lá ele de novo. Tava lá a mensagem de novo. Tava lá a mensagem de novo. Aí cara, o cara não tava desistindo. Não. Aí eu fui olhar, aí tem uma coisa que me quebrou no meio. Eu não sei como, mas eu achei uma página que ele tava pedindo ajuda, sabe? Eu não sei quem é o cara que ele tava pedindo, mas o cara só escreveu pra ele, assim, que estava orando por ele. Mas aí caiu uma coisa no meu coração. A oração não enche barriga. Isso vem isso. Eu penso que é só Deus que fala umas coisas dessas, porque o nosso eu não vai falar isso. É verdade. Né? Satanás vai falar assim, não, ora pra ele, deixa ele pra lá. O máximo que Satanás vai dizer. Mas eu pensei, cara, orar por ele, alguém tem que ser a resposta de oração pra esse homem, meu Deus. O Senhor falou, a resposta é você. Sabe? Você vai ser a resposta de Deus para esse cara. E a gente começou a conversar e aí ele veio me falar, né, que as crianças lá, né, ele não mora nesse orfanato não tem nem registro. É um orfanato cristão porque ele é cristão, né? Então lá alguns, né, as crianças lá foram torturadas. Algumas lá os pais foram forçados a converter, que infelizmente tem isso, né? E só em média quantas crianças lá? 32 crianças. 32. Aí a gente começou a conversar e um dia ele me ligou de chamada de vídeo. Aí minha esposa quebrou o coração também. E as crianças lá mandando beijo. E ele só fala inglês? Ele fala inglês e Urdu, né? Ah, sei. Que é a língua das crianças. Né? Isso. Aí meu coração foi compadecendo. E aí eu resolvi criar uma vaquinha. Né? E essa vaquinha você manda direto pra ele? Isso. Essa vaquinha começou tem 2 semanas que ela começou. Eu creio que essa semana a gente manda mais um recurso para ele. E o Senhor tinha falado 2 coisas para mim que nunca mais eu vou esquecer isso na minha vida. Primeiro eu fui calcular a nossa moeda, né, o real, quanto que vale na moeda deles. E a moeda deles é a rúpia. E R$1 vale por volta de 56, 57 rúpias. E nesse dia, assim que eu fiz esse cálculo, o Senhor falou na minha mente assim, lembra daquela passagem, quando aquela mulher pede ajuda de Jesus e Jesus fala, é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos? Então, as suas migalhas é a multiplicação do pão para esse povo. E o Senhor me levou na multiplicação dos pães, quando aquela criança, né, o menino, chega lá, entrega 5 pães e 2 peixinhos. Tudo que ele tinha. Isso aí me quebrou. Não. E só que na hora eu fiquei pensando assim, Senhor, mas o Senhor vai me dar essa oportunidade de financiar isso? Porque eu não tenho. O Senhor falou assim, se eu te dar essa oportunidade, você vai ver um milagre. Se eu não te dar essa oportunidade de você financiar e outras pessoas financiarem, você vai ver o milagre sempre. Aí, quando eu já conversei com o irmão já falou assim, não, se precisar, não vai faltar porque eu banco tudo. Eu falei, rapaz, e aí? Eu falei, não, segura um pouquinho, porque Deus falou que quer que eu veja mais milagres. E aí, começou a arrumar algumas pessoas. Que bênção, hein? Aí, eu acredito muito que só pode ser Deus, porque... Não tem jeito de não ser Deus. E eu fiquei pensando assim, gente, a gente quer uma porta escancarada pra gente, porque a gente quer pregar numa igreja grande. A gente quer ir numa conferência e não tem problema isso, né? Sim, não tem problema. Se me chamar numa igreja para ministrar, eu vou, vai ser o maior prazer. Mas aquilo me chamou a atenção porque é um lugar que ninguém quer ir. É com pessoas que ninguém quer falar. É verdade. Então eu fiquei pensando assim, Jesus iria lá. Eu fiquei pensando assim, Jesus vai na conferência? Vai, mas ele também vai lá. Né? Jesus vai numa mega igreja, mas ele também vai lá naquele lugar. E se ele tá me chamando para lá? E aí teve um dia que, quando eu inaugurei a vaquinha, eu já vinha conversando com ele um tempo, né? Sim. Mas depois que eu inaugurei, eu entrei em crise. Que eu falei, ai Jesus, como que eu vou conseguir? Por que eu fui fazer isso? Ele falou, não, deixa que vai dar certo. E ele falou assim, eu preciso que você sinta por eles o que eu sinto. Não. Eu preciso que você tenha um amor por eles,
né? Mesmo porque o Paquistão não é África, a África já é longe, o Paquistão é Ásia. Né? Eles estão ali do lado ali do Irã, perto da divisa com a Índia, abaixo da China. Então a gente está falando de um povo distante. Meu Deus. E o Senhor um dia falou para mim, você lembra que você estudou? É para isso que eu te chamei. Meu Deus. E falei, então... Eis-me aqui. Eis-me aqui. Léo, que história maravilhosa, cara. Assim, muito bom a gente ver o trabalhar de Deus, né? E assim, a gente vê... É tão bom a gente ver o trabalhar de Deus em todas as áreas. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa forma de Deus trabalhar. Porque Deus, ele tem ele tem uma questão de querer deixar a gente sem entender. Sim, ele é mestre. Ele é mestre nisso. E Deus... É a mesma coisa do podcast aqui, ó. Você vê, a gente tá aqui, né? O João Pedro tá aí de prova, tá me acompanhando aí no podcast. A gente tá aqui por causa de um propósito. Não me pergunta como a gente veio pra cá. Porque Deus simplesmente fez. Abriu as portas. Você viu que top que é essa sala aqui? Arrumadinho. Apareceu um lugar no centro da cidade. Então, assim, não tem como... As pessoas falam, Elis, como que você faz para sustentar isso aí? Como que você faz? Do nada você apareceu numa sala de podcast. Quanto que é o aluguel? Quanto que é isso? Quanto que é aquilo? E o mais interessante, Léo, que tem me chamado a atenção é as pessoas me mandando mensagem perguntando o que eu estou precisando. É a provisão, né? As pessoas chegam em mim e falam assim, você tá precisando de alguma coisa pro podcast? Tô vendo que o podcast tá indo bem e tal, mas tá precisando de alguma coisa? Então, assim, eu quero agradecer muito você que tem mandado a mensagem para nós aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, porque é muito bom saber que existem pessoas, né, que preocupam com a gente, né, que preocupam com o podcast, isso é fundamental. Pessoas querendo ofertar, pessoas perguntando se a gente está precisando de alguma coisa, e toda oferta é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda, porque tudo, hoje em dia, tudo que você vai fazer, fala-se sobre dinheiro. Só que eu não coloco os meus olhos no dinheiro. Eu coloco meus olhos no propósito. É o mais importante. Eu trouxe uma palavra esses dias para trás e eu disse que José não colocou os olhos no processo. Ele colocou os olhos na promessa. Sim. Se tivesse colocado os olhos no processo, ele não teria chegado onde ele chegou. Não, teria abortado, né? E as pessoas já querem pular o processo e se tornar governador do Egito. Assim não funciona. Se você não passar pelo processo para poder entender tudo aquilo que Deus tem para fazer. Então, eu entendo plenamente que Deus é o Deus que vai continuar suprindo essas crianças lá. Amém. E esse trabalho lá maravilhoso que você faz, viu, Léo? E a gente tem os projetos que a gente tem aqui também, eles falam demais no meu coração. Aqui em Araguari são quantos projetos? São 4. 4. São 4. São 4. Só que... Léo do céu, ainda bem que você tá realmente Deus falou, você vai ficar trabalhando pra mim, só pra mim, você não vai... Porque gasta muito tempo, né? Gasta tempo e também é muito cansativo. Cansativo, né? Existe um peso, eu te pergunto, peso espiritual. O quanto você não tem que orar, hein? Muito, muito. Na psiquiatria, quando a gente ia lá, eu chegava em casa e eu ainda chego. Bate uma exaustão. É como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro descarregando saco de cimento. Porque a gente sabe, né, que a gente tá levando a palavra de Deus, tá levando a luz do Senhor. Isso não significa que a gente não vai ser, né, não vai ter algo contra, né? Sim. Mas eu olho pra minha vida e eu consigo ver que o meu ser é preenchido. Sabe? Há um tempo atrás eu tinha um vazio no ser. Até que um dia o Senhor me falou assim, o seu vazio é do meu tamanho, só eu posso preencher. E eu descobri que pra mim, sabe, pra minha vida fazer sentido, eu precisava viver os sonhos, os planos, os caminhos dele. Isso aí mudou completamente. E hoje a gente vai, né, na psiquiatria eu vou mais, né, do que os outros lugares, né? Mas como tem me fortalecido, né, falar do amor de Deus nesses lugares. E Deus também fala muito comigo, né? A gente vai num abrigo de idosos também, e um dia a gente ministrando, né, tem uma senhora lá que ela tem uma perna amputada, e falou demais no meu espírito, e a gente conversando com ela falou assim, ai, falei, o que foi? Eu tô com uma dor, né, na minha perna, só que ela apontou pra perna que ela não tem, e ela falou, tem que tomar remédio para parar essa dor, porque
ela não tem a perna, mas o cérebro continua mandando informação. E o Senhor falou para mim assim, a igreja é assim. Quando o membro sai da igreja, a igreja sente a dor daquele membro, porque a igreja perdeu. O Senhor vai buscar a igreja mesmo faltando membro. Mas para que essa igreja não tenha essa dor, esse membro precisa ser realocado. E isso aí mexeu demais comigo. Sim, outra coisa também que falou comigo um dia, muito assim, é por isso que eu amo o evangelismo. Eu aprendi a amar aquilo que o Senhor ama. Um dia a gente ministrando, né, no orfanato, no abrigo de crianças, né, até mais, melhor falar assim, né? E quando a gente chegou lá, tinha uma criança que não tinha nome. Foi, né, deixado no hospital. E a mãe foi embora. E quando eu cheguei lá, eles, vem cá orar pela criança. Qual que é o nome? Ainda não tem. Aí meu coração deu um nó na garganta. Eu falei, ai meu Deus. E uma coisa que eu preciso dizer aqui, que eu não posso sair daqui sem dizer, é que eu não faço nada sozinho. Os adolescentes, eu tenho alguns adolescentes que andam comigo, e se não fosse eles usados por Deus, eu não teria feito nada. Eles são, sabe, eles são fenomenais. Posso citar o nome? Pode, por favor. A idealizadora do projeto é a Giovana Rocha. Giovana Rocha. O Senhor deu o projeto para ela na escola, e eu fui para lá. O projeto no abrigo dos idosos foi a Maria Eduarda, a Dudinha. Ela que idealizou no abrigo, né, dos idosos. E tem outras pessoas assim que amam o projeto tanto quanto eu. Tem a outra Duda também. Outra Duda. Tem Duda e Dudinha, Giovana. Aí tem o filho do nosso pastor, que é uma benção, prega. O guri prega demais, né? Eu falo pra ele, você já é meu pastor, é o Heitor Rosa. Né? Heitor Rosa é uma benção. Não, o Heitor, desde quando ele é baterista, né? É baterista e pregador. Baterista e pregador, meu Deus. Não tem lá o baterista lá, ó, o João Pedro. Isso. Aí tem um Davi Cassela que prega na escola e agora eu não tenho tempo mais para ir na escola. O fato de eu não estar lá, eles não pararam, eles continuam pregando. Sim. Eles têm aqui numa escola particular, né? E eles ministram na sala e eu ensinei para eles. Falei, a gente vai ter que aprender a pregar até sem Bíblia, sabia? Tem lugar que quando você chega com a Bíblia e o nome de pastor, as portas se fecham. Mas quando você chega sem nada debaixo do braço, sem título nenhum, e fala, o Senhor manda te dizer, se você tá aflito, oprimido, cansado, sobrecarregado, fadigado, pode vir que tem descanso para você. Só que o que me surpreende é que eles começavam assim, meio assim, não, vem. E eu ia muito, né? Vem cá pregar, é melhor você falar do que a gente, você tem as mães. Eu falei, não tem as mães, não, tô aprendendo com vocês. Nós somos uma escola de nós mesmos, né? E você vê eles pregando lá, Davi Cassela, Giovana, Duda, tem a Bebel também, que é a Isabelle. É uma turma. E é tudo adolescente, tudo de 15, 16, 17 anos. Sabe o que eu vou lançar um desafio? Vou lançar um desafio de nós gravar um podcast lá no Bosque, com essa galera aí. Eles vão gostar. E perguntar pra eles, e pra cada um deles falar um pouquinho da experiência deles de fazer esse trabalho. Vai ser top, hein? Vai ser. Viu? Vai ser top. O próprio Paulo Sérgio, ele vai comigo de vez em quando. Não, ele falou mesmo. Ele falou, cara, ele tem uns projetos muito bons, né? E assim, o Léo, sabe o que é o interessante de tudo? O interessante de tudo é a gente saber que Deus está com vocês. Né? Onde vocês colocar a planta dos pés, Deus vai dar para vocês por herança, porque tá difícil de encontrar pessoas que querem fazer esse trabalho que vocês fazem. Sim, e lembrando aqui da criança, esses adolescentes, né, lá, levantaram as mãos, levantar a mão e vão orar. Qual que é o nome? Não tem nome ainda. Eu falei, meu Deus. Aí me veio no coração, Senhor, ele não tem nome aqui, mas o Senhor já chama ele pelo nome, sabe? Tive essa oportunidade. Então, o evangelismo, ele me permitiu viver coisas que se não fosse o evangelismo, não viveria. Então, eu já tive, sabe, tantas experiências que num podcast não dá para me falar. E é muito gratificante porque eu tenho aprendido a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. E que é diferente do que eu quero viver. Eu sempre deixo claro que as minhas escolhas eram diferentes. E eu também não faço nada sozinho.
Então eu tenho uma turma que me ajuda, que é essa galera que eu amo Você acabou demais. de falar, né? Pode mandar um beijo pra eles? Pode, manda um beijo. Galera, eu amo vocês. Sem vocês eu não faria nada. Deus abençoe. Amém. E ó, é isso aí, pessoal. Eu vou lançar esse desafio agora pro Léo, porque o Léo vai falar com vocês aí, essa equipe maravilhosa, que a gente vai gravar um podcast diferente lá no Bosque. Vamos vai sim. ser top, hein? Vamos sim. Vai ficar top esse tamo podcast. junto. E eu vou te falar, pensa num povo que conhece de Deus. Mesmo? E deixa eu te falar, Léo, e o que você acha desse projeto nosso com o podcast? O que você acha? Ó, primeiramente eu fiquei extremamente lisonjeado com o convite e proporcionalmente nervoso. Não tem jeito, todo mundo que a gente convida. Porque, tipo assim, a gente prega na igreja, pra pregar na igreja já é difícil, né? Muita gente, né? É, muita gente, mas principalmente aqui é a primeira vez, mas novamente, né, parabéns pelo podcast. Amém. A sala maravilhosa. Eu gostei demais. E assim, essa mensagem, né, Léo, que a gente tem que a gente tenta levar, que é o Evangelho de Jesus, né? Por isso que a gente sempre deixa a palavra de Deus aqui, porque se a palavra de Deus não estiver aqui, se a presença dele não estiver aqui, né? Você mesmo começou orando para nós, né? Então, assim, você vê que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor, não é nada para nossa glória. Eu acho que é por isso que dá certo, né? Por isso que dá certo. Por isso que dá certo. Eu acho que se a gente tivesse indo pelo caminho de querer ficar famoso ou ganhar engajamento, né? A página precisa de engajamento, eu não. Sabe? O podcast precisa mesmo de engajamento, porque o nome de Jesus tem que ser propagado, né? Isso. Tem que ser, o nome dele tem que crescer cada vez mais, o evangelho tem que crescer mais, a palavra precisa ser pregada, né? Mas eu não preciso disso, eu não preciso de ficar famoso, eu não preciso de nada dessas coisas. Então eu sempre deixo isso bem claro, eu acho que todo podcast eu falo isso, mas é pra ficar uma coisa bem frisada, porque as pessoas têm uma visão, às vezes, errada, né? E nós estamos aqui para glorificar o nome dele, sabe? Isso aí, eu concordo, porque eu aprendi com um homem de Deus. Quando a gente ministrava na escola, a gente começava a ministrar e falar do amor de Deus. E às vezes estava com um violãozinho ali, tocando, cantando. Uhum. E eu fechava o olho. Aí tinha 5, 6. Quando abri o olho, tinha 100. E a gente saía, a gente é muito preso em números, né? Uhum. E eu chegava em casa, parecia que eu tava no céu. 100 pessoas. Meu Deus. 150 pessoas. Aí, de repente, começou a cair. Aí, eu já fui fazer evangelismo para ministrar para um. Uhum. E um dia o Senhor falou para mim assim: eu iria por causa desse um, então você vai também, né? E um homem de Deus falou para mim assim uma vez: não olhe a quantidade. Se você olhar a quantidade, você vai se frustrar. Faça o que você tem que fazer, porque é o Senhor que traz as pessoas. E é o que eu desejo para você, né? Você não precisa de engajamento, o podcast precisa. Isso. Né? Porque senão não faz sentido Não se faz ninguém sentido. ver, né? Isso, se ninguém ver. Ninguém ouvir, né? E antes de ir embora, eu vou fazer uma oração aqui para o Senhor cobrir, Amém. você trazer as pessoas estratégicas, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu costumo dizer que eu já teve muitas pessoas, né, apoiando o podcast, pessoas que apoiam o podcast. O João Pedro, que acredita no meu projeto, minha esposa, minha família, todo mundo fica lá ligadinho, assistindo, compartilhando. Falei, ó, a família não pode ficar, né? A família tem que ser os primeiros a compartilhar. E assim, por detrás disso, sempre a gente tem uma pessoa, né? E eu tenho várias pessoas que oram por mim, que liberam palavras, né? Que me dão os parabéns, né? Muitas pessoas mesmo que gostam da minha pessoa, que falam, pastor, você tá no caminho certo, é isso mesmo, o podcast tá lindo, a sala tá linda, tudo, né? E é isso. E assim, antes da gente entrar, você estava falando, né, que se glorifica a Deus muito pela vida do seu pastor, né? Sim, sim. Eu já falei isso para ele diversas vezes, né? E o apóstolo Luiz, né, ele fala que quem honra, né, na ausência, desfruta na presença, né? Porque quem honra só quando tá perto é bajulação, né? É bajulação. E o meu pastor é o homem mais importante que tem na minha vida. É o cara que me deu o destino. O meu pastor, ele prega muito sobre paternidade. E um pai dá destino pro seu filho. Com certeza. Ele costuma dizer, né, nas pregações dele que o pai é o arqueiro e o filho é a flecha. Né? Então o arqueiro, né, pega a flecha e lança, né, no alvo. E se ele não tivesse me lançado, não seria pastor, não seria o homem que eu sou em Deus, né? Então não tem como, eu sempre vou falar dele, eu sempre vou defender. Ele é um homem temente ao Senhor.
ele é um homem muito sábio, alguém que estuda muito e eu também estudo muito, mas eu aprendi a estudar por causa dele. Benção. Eu quero pregar igual esse cara. Será que eu vou pregar um dia igual esse cara? É muito bom você ter uma pessoa para você olhar para ela e ver ele como um exemplo, né? Eu sei que Cristo é o exemplo principal, mas eu falo assim, homens de Deus também, né? Porque é muito bom, igual você falou que você começou a estudar, porque você via ele estudando, você viu que ele... Sim. Aí o cara se torna um exemplo para você, e você vê na prática, na vida dele, que ele é um homem de Deus. Isso, e o Senhor me deu uma palavra também para confirmar isso tudo. Eu confesso que eu sou bem sensível à voz de Deus. Mas quando Paulo está ensinando os discípulos dele, ele fala assim: seja os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque o povo estava com dificuldade. Beleza, são poucos que estavam vivos que tinham visto Jesus, né? Pouquíssimo. Então, pessoal, beleza, mas eu não vi. Mas se você não viu a Cristo, então me copia. Paulo chega ao ponto de falar, então me copia. E a gente também não vê Paulo. A gente sabe a história de Paulo. Sim. Então, Deus, ele traz referenciais para a gente copiar. Existem homens nessa nação que você pode copiar. Não existe homem perfeito, isso daí esquece. Mas existem homens que são referenciais no casamento, no pastoreio, nas finanças. Né? Então, tipo assim, se esses homens são bem sucedidos nas áreas que nós não somos, por que eu não posso copiar? É verdade. Então, ele é um que eu olho e falo, não, eu quero ser parecido com esse cara. Eu até brincando com ele, né? Ele um dia, né, na nossa ordenação, ele falando assim: você vai andar 2 vezes mais do que eu andei, porção dobrada. E eu entrei em crise, eu falei, mas para mim andar na porção dobrada do que ele andou, eu vou ter que fazer o dobro do que ele fez, eu não dou conta. E aí você viu que é Deus que sustenta, né? Então, tipo assim, se eu pelo menos for parecido com ele, né, no caráter principalmente, isso daí pra mim já tá valendo. Pensam demais. Já tá valendo, e eu quero ser... Esses adolescentes que andam comigo, é o impressionante que quando eu olho no espelho, eu não me vejo em nada. E esses adolescentes, você é o meu pai, tem alguns que chamam de pai, você é o referencial que eu tenho. E eu olho assim... Você tá vendo que você tem o seu pastor, o apóstolo Douglas, como seu mentor ali, como um homem importante na sua vida, e agora você dando o exemplo daquilo que o apóstolo te ensinou. E é interessante que quando a gente olha pra gente, a gente pensa, esse cara tá doido, porque eu não me vejo assim, mas as pessoas têm uma ótica diferente da nossa. Quando a gente se autoavalia, né, a gente tem essa questão. Mas se eu for parecido com o meu pastor no caráter, sabe, nem digo estudar tanto, eu gosto de estudar, mas no caráter, no amor e zelo pelo evangelho, porque tá em falta, né? Homens que de fato entregam o coração de presente para Deus. Sim. Né? E eu sou um que falei que quero entregar minha vida. Falei, Senhor, o Senhor já tirou minha saúde é sua, então deixa eu viver os seus sonhos, seus planos para mim. Amém. Mas não dá para fazer nada sem um referencial. Amém. Nós precisamos de uma maquete, precisamos de um start de algum lugar. E o meu pastor é esse daí. Glória a Deus. Léo, eu queria muito agradecer a sua vinda aqui, cara. Foi sensacional, foi? João Pedro. Sensacional. Cara, que testemunho de vida, que presença do Senhor. A gente olha pra você e vê Cristo na sua vida. Amém. Não só por aquilo que você contou. Eu costumo dizer que quando Cristo está na nossa vida, enxertado em nós, as pessoas olham pra nós e vê Cristo em nós e a gente fala uma palavra. Sim. Né? Então, quando você chegou, eu já vi Cristo na sua vida. Não te conhecia pessoalmente, assim, de sentar, né, conversar. Já te vi algumas vezes no Mevan, que eu fui lá visitar, mas foi algo assim, bem... Você estava bem longe, a gente nunca sentou pra conversar, mas que Deus continue abençoando você, Amém. viu, Léo? A sua família, sua filha, a sua esposa, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que esse testemunho vai abençoar muitas pessoas. Amém. Eu, né, agradecendo, que também quero agradecer, né, você pelo convite, né, me senti privilegiado. Me senti, sabe? Honrado, né? Privilegiado mesmo, é um privilégio pra mim estar aqui. Não é? Honrado também. Primeiro podcast, né? É o primeiro podcast. Olha que honra, João Pedro. As minhas mãos estão muito geladas, de tão nervoso. Não é o ar, não. Será que é o ar? Não, é assim. E quanto mais nervoso, mais eu falo. Né? Não, mas eu também sou muito bom de papo. Mas é um prazer estar aqui com vocês aqui, né? Também, se quiser mandar um abraço pra alguém.
Para todos, né, ouvintes, todo mundo que está assistindo, que Jesus alcance seu coração, fala na sua mente, Amém. né, que você possa ser transformado e que esse testemunho possa ser um presente para você, né? Cada um tem um testemunho e aquilo que o Senhor colocou no seu coração, coloque para fora para servir pessoas, para guardar a vida de pessoas e honrar o nome do Senhor. Amém. É isso, Léo. Muito obrigado mesmo, viu? Que Eu Deus que te agradeço. abençoe muito mesmo. Gente, é isso. Nós falamos hoje aqui com o Léo Salles, o homem de Deus, pregador do Evangelho. Tem muito projeto. E será que Deus não vai te dar mais, hein, Léo? Eu falei pra minha esposa assim que não cabe mais não, porque um projeto às vezes ele é mais fácil de ir, de visitar, de fazer, mas o peso dele é muito, né? É verdade. Eu sou o Senhor que capacita, né? Se ele quiser. Mas é Deus que capacita a gente, não tem jeito. Se ele quiser te dar mais projeto, amém. Tá mas certo. é isso, gente. E assim, um podcast fantástico. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Lembrando que você precisa se inscrever no canal aí, porque quando chegar vídeo novo, toda semana tem vídeo, né? Então, chegando vídeo novo, a notificação chega para você que a gente subiu vídeo novo. Até na segunda-feira que vem, nós estamos aqui com mais um convidado ou uma convidada. Que Deus abençoe você.